Pessoal, 7. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, decidiu elevar na quarta-feira, dia 15 de janeiro, a taxa básica de juros da economia brasileira, de 10% para 10,5%. E aí nós temos, pessoal, a evolução da taxa básica de juros, da Selic. Com relação a este assunto, julgo os itens. A elevação dos juros é um instrumento usado pelo governo para conter o consumo? Com certeza. Principalmente essa nova classe média brasileira, né, que é a classe média que mais consome hoje. Ok? E aí, quando nós temos uma febre de consumo, nós temos mais moeda no mercado. E mais moeda no mercado significa tendência inflacionária. E aí o governo, então, eleva o juro para tentar pisar no freio do consumo. Verdade. Foi a 7ª alta seguida da taxa que havia caído para um dígito em março de 2012. É verdade, pessoal. De março de 2012 até no dia 15 passado, essa taxa ela subiu 7 vezes de forma seguida. E indo para 2 dígitos, 10,5%. As reuniões do Copom ocorrem em intervalo de 90 dias para fixar a taxa média dos financiamentos diários depositados no Selic. Está errado. As reuniões do Copom são realizadas em reuniões ordinárias em 2 partes. A primeira parte é para fazer a avaliação dos números, que todo dia faz essa análise. E aí, dependendo de como anda o mercado, eles na segunda parte da reunião, eles votam para aumentar ou permanecer ou reduzir a taxa da Selic. E não são no intervalo de 90 dias, dá uma média de quase 45. São no mínimo 8 reuniões por ano. Nunca menos de 8. Pode chegar a 10, 12, mas 8, menos de 8 de forma alguma. Ok? Então, falso. 8. 8 não. O principal objetivo do aumento da taxa Selic é combater a especulação financeira? Não. Era para combater a inflação. Nada de especulação financeira. Agora sim. 8. O Banco Central do Brasil foi criado pela Lei 4.595, de 1964. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, que tem por missão assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda, por meio do controle da inflação. É um sistema financeiro sólido e eficiente. Com relação a essa temática, identifique as autoridades que estão no comando do Bacen, Banco Central, e do Ministério da Fazenda atualmente. Muito bem. Henrique Meirelles e Pedro Malan, na letra A? Não, Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central ao longo dos 2 mandatos do presidente Lula. E Pedro Malan foi o último ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique Cardoso. Antônio Palocci foi o primeiro ministro da Fazenda do governo Lula. Guido Mantega, o atual ministro da Fazenda. Armínio Fraga foi o último presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique Cardoso. Pedro Malan, o último ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique Cardoso. Resposta: Alexandre Tobini e Guido Mantega. Letra E para essa questão. 9. Nas últimas décadas, a estabilidade econômica fez com que o Brasil fosse um dos países que mais subissem no ranking das maiores economias mundiais. Em meio à crise que atingiu as nações europeias, o país ultrapassou a Itália e se tornou a 7ª maior economia do mundo em 2010. No ano de 2012, superou o Reino Unido e assumiu a 6ª posição no ranking, liderado pelos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França. No final de 2012, praticamente, o Brasil perdeu a 6ª posição para a Inglaterra, que em janeiro de 2013
passou a ter o 7º PIB do mundo. Hoje nós somos a 7ª economia do mundo. Muito bem. A pergunta é simples. Qual foi a mudança, sabe, que ocorreu? Essa mudança ocorreu entre outros fatores, por quê? Por que essa oscilação toda? Chegou a 6ª, veio para a 7ª. O que foi que produziu essa mudança de colocação do Brasil ao longo de 2010 a 2013? Letra A. A desaceleração da economia e a desvalorização do real perante o dólar? Sim. Vamos lembrar que em 2010 a economia brasileira cresceu no momento em que a crise se instalou pelo mundo afora, principalmente nas nações desenvolvidas. Naquele ano, o Brasil teve um crescimento do PIB de 7,5%. Um espetáculo de crescimento no mundo em crise. Quando foi em 2011, o crescimento da economia brasileira já foi de 5,5%. Quando foi em 2012, o crescimento da economia brasileira já foi de 2,5%. Quando foi em 2013, o crescimento do PIB foi de 0,9%. Então, o que foi que se percebeu aí? Uma desaceleração da economia. E uma das consequências imediatas e principais foi a desvalorização do real perante o dólar. Letra A para essa questão, sem sombra de dúvida. No item B tem assim, a redução acentuada do mercado interno. Não é bem assim, não. Eu falei agora que a nossa classe C é a classe que mais consome. Até mesmo porque hoje é a classe mais numerosa. Nós temos hoje uma classe C formada por 103 milhões de brasileiros. Sabe, de todas as classes, A, B, C, D e E, são 103 milhões de brasileiros formando a classe C. Dá quase 53% da população brasileira formando essa classe extremamente democrática. E é essa classe C que vem possibilitando mesmo esse pequeno crescimento da nossa economia, sabe? Em função do crescimento do mercado interno. Nós estamos consumindo muito, tanto que o governo está tentando pisar no freio desse consumo, aumentando a taxa Selic. Porque a classe C está consumindo, amigo. E a região sudeste é onde a classe C mais consome, e logo depois vem o nordeste. E é consumo de todo tipo, sabe? Hoje o brasileiro investe mais, por exemplo, na sua qualificação, sabe? Pagando seus estudos, sabe? Especialização, curso técnico, sabe? Investindo na sua capacidade de se tornar competitivo no mercado. Estão viajando mais. Muitos brasileiros estão fazendo turismo, viajando, sabe? Melhorando a sua qualidade de vida, fazendo algumas correções, por exemplo, assim, uma lipoescultura, uma lipoaspiração, redução, né, do nariz, afinando o nariz, fazendo operação nos lábios para ficar mais carnudos, utilizando silicone no seio, batata da perna, glúteo e tudo mais. Né? O salão de beleza, né, é mais frequentado, tanto que a indústria de cosméticos está sorrindo de orelha a orelha, amigo. E o que tem de cirurgião plástico agora não é brincadeira, é todo mundo fazendo cirurgia plástica. Foi por isso que eu bati palma para a Globeleza. Eu estava em casa assistindo televisão, aí quando apareceu a Globeleza sambando, eu vi aquela mulata se requebrando na minha frente, eu levantei e bati palma para ela, minha esposa estava do meu lado, perguntou, está batendo palma para quê? Eu disse, pegou beleza, não está vendo ela aí não? Sim, e o que foi que houve para bater palma? Tu já viu os seios dela? Não, pois olha, ela olhou, é pequeno, pois é natural, não é seio siliconado. Sabe o padrão de beleza que a sociedade colocou aí, e que as mulheres sonham e correm atrás o tempo todo, sabe? Gente, se eu fosse mulher, eu vivia estressado permanentemente. Porque essa imposição da beleza padrão comercial, que muitas mulheres buscam, sonham, é meio louco, sabe? Você faz um esforço descomunal para conseguir e não consegue. E aí compra aquele produto, que é aquela modelo na capa de revista perfeita, é lógico, com um Photoshopzinho ajudando, vendendo aquele produto, aí você imagina comprar para ficar igual. Fica não. Fica não, amigo. Aquela mulher, ela não é uma mulher normal.
Não é, quando eu falo assim, o que é mulher normal? Mulher normal é aquela mulher que trabalha, que estuda, sabe? Que cuida do marido, cuida da casa, faz isso, faz aquilo, outro tal, sabe? Múltiplas funções. Ela não tem tempo de estar na academia manhã, tarde, noite, sabe? Investindo, fazendo isso, comprando, fazendo cirurgia, aquela coisa toda tal. Ela não. Qual é a profissão daquela modelo? Ela é modelo. Ela vive para tirar foto, desfilar, então ela tem tempo de academia, de fazer lipo, de fazer cirurgias e tal. Por isso, elas não são mulheres normais. Ela tem uma profissão que faz com que elas cuidem do corpo. Não, exatamente, não as chamadas mulheres que têm que trabalhar todo dia, sabe? Com múltiplas funções. Essa não vai ter aquele corpo. Não vai não. Certo? É luta, amigo. Vamos lá. Vamos em frente. De mestre, até mesmo porque hoje nós temos um índice muito elevado de jovens que já fez algum tipo de mutilação. Ou seja, já fez a cirurgia para fazer qualquer correção, entre aspas. Né? Jovens que ainda muito fez cirurgia para colocar silicone. Né? Silicone, para quê? Porque não se viu dentro de um padrão de beleza que todo mundo cobra. E é uma coisa maluca isso. Olha, aí nós temos a composição do intercâmbio do comércio bilateral entre Brasil e Argentina, 2012 até agosto de 2013. Olha, aí nós temos na tabela a descrição dos produtos de exportações. Propositadamente, eu apaguei o primeiro produto. Observe que é o produto que o Brasil mais exporta, ó. Ok? E aí, a tabela abaixo, o produto das importações. Observe que eu também apaguei o primeiro produto, que é o produto que o Brasil mais importa. Nessa relação de comércio bilateral, Brasil e Argentina, nós temos um mesmo produto, que é o principal produto de exportação e importação entre Brasil e Argentina. A pergunta é simples. Com base nas informações dos dados, da tabela e seus conhecimentos sobre o assunto, podemos afirmar que na relação de comércio bilateral com a Argentina, o principal produto exportado e o principal produto importado é... Quando a gente coloca assim, carnes, não é carne, porque o Brasil, de fato, é um grande produtor e exportador de carne, mas não para a Argentina. Já que a Argentina também produz muita carne, sabe? E nem é o produto que o Brasil mais importa da Argentina. Vamos lembrar que é o produto mais exportado e mais importado. E é o mesmo. Açúcar? Não é não, já que a Argentina não se destaca na produção de açúcar. Certo? C. Suco de laranja? Também não. O Brasil é extremamente competitivo no mercado mundial de suco de laranja. Compete com os Estados Unidos pelo mercado do mundo. A Argentina não se destaca na produção de suco de laranja. Automóveis? Sim, automóveis. O Brasil e a Argentina têm um acordo automotivo que já há muito tempo em funcionamento, sabe, em vigor. Tanto que o aumento das alíquotas do IPI no início do ano passado, desse ano, não houve o aumento dos 30% sobre de alíquota do IPI para carros importados, nem da Argentina e nem do México. Por que não? Porque o Brasil, Argentina e México têm um acordo automotivo para facilitar a comercialização desse produto entre os países do acordo, tornando o automóvel o principal produto de exportação e importação nessa relação bilateral. Ok? Muito bem. Olha só. Questão 11. Bloco fundado em junho de 2012, tá? Soma 210 milhões de habitantes e 35% do PIB do continente. O grupo concordou em liberar 92% dos bens e serviços entre os 4 países, além do pedido de integração feito pela Panamá e Costa Rica. Bom, os países que compõem esse bloco estão aí no mapa, lá no norte, México, depois Colômbia, depois Peru, depois Chile. Certo? Lá em cima, México, logo abaixo, Colômbia, logo abaixo, Peru e Chile.
são os países que formam o mais novo bloco criado no mundo. É hoje o 9º bloco mais importante do planeta. Nós estamos falando da Aliança para o Pacífico, que já compete, que já rivaliza a hegemonia na América do Sul com o Mercosul, melhor dizendo. Já rivaliza na América Latina com o bloco Mercosul. Ok? Letra C para essa questão. O UNASUL, pessoal, é a União das Nações Sul-Americanas. UNASUL. Todos os países da América do Sul fazem parte da UNASUL, exceto a Guiana Francesa. Ok, pessoal? Tirando a Guiana Francesa, todos os demais países da América do Sul formam a UNASUL. É um bloco ambicioso, né, para se tornar uma União Europeia da vida lá pelo futuro. 12. Atualmente, 28 países fazem parte da União Europeia, com 10 países fora, por favor, veja aí, com 10 países fora da zona do euro. No ano de 2013, mais um país ingressou no bloco da União Europeia. E em janeiro de 2014, um país da União Europeia passou a compor a zona do euro. Muito bem. Qual foi o país que ingressou na União Europeia em 2013? Croácia. A Croácia ingressou na União Europeia no ano passado, tornando o 28º país do bloco. Ok? A Croácia. E dos países da União Europeia, no dia 1º de janeiro desse ano, um ingressou na zona do euro, ou seja, passou a adotar o euro como sua moeda corrente, a Letônia. E aí nós temos resposta, respectivamente, Croácia e Letônia. Atenção, coloquei de propósito aí, um debaixo do outro. Turquia, Islândia, Montenegro e Macedônia. Esses países estão atualmente negociando a entrada na União Europeia. Eram 5 os países negociando a entrada na União Europeia. A Croácia era o 5º, só que a Croácia ingressou. Está faltando agora, sabe, o acordo entre os outros e a União Europeia. A Turquia está negociando atualmente, a Islândia, Montenegro e Macedônia. Qual desses aí vai conseguir entrar primeiro? Né? Fica difícil, depende muito das conversas. Mas são os 4 que estão negociando a entrada na União Europeia. 13. Observe as palavras de Gerry Adams. Todas as unidades do IRA receberam ordens de depor as armas. Todos os voluntários foram instruídos a assistir aos desenvolvimentos dos programas puramente políticos, democráticos e pacíficos. Os voluntários não devem se engajar em nenhuma outra atividade de qualquer tipo. A liderança do IRA também autorizou o nosso representante para completar um processo para depor suas armas de forma confiável, de modo a aumentar a confiança pública, para concluir esse processo muito bem. É bom lembrar que esse processo já foi concluído na medida em que o IRA, o Exército Republicano Irlandês, braço armado dos católicos da Irlanda do Norte, o IRA, depôs as armas em 2006. Oficialmente, o IRA depôs as armas em 2006. O braço armado dos católicos. Mas o braço político continua. E o braço político tem um líder, Gerry Adams, que está aí no anunciado da questão. Ele é o líder. O IRA não existe mais. Como, vamos chamar assim, grupo atuante.
depuseram as armas desde 2006. Hoje, existe um partido, é o Sinn Féin. É o braço político dos católicos na Irlanda do Norte, que tem o Gerry Adams como seu líder e representante no parlamento britânico. Resposta: Gerry Adams lidera um partido que defende a unificação da Irlanda sob um regime republicano. Esse partido democrático é o Sinn Féin, partido político que representa os interesses católicos no parlamento britânico. Ok, pessoal? Esse é o braço político dos católicos na Irlanda do Norte. Um outro grupo terrorista, vamos colocar assim, porque adjetivamos assim, esses grupos, o ETA, esse que atuava na Espanha, também já depuseram as armas. Há mais ou menos 4 anos atrás, quando, pelo menos, divulgaram um vídeo, 3 membros lá do ETA divulgando um vídeo que não mais utilizaria da ação violenta para buscar os seus objetivos, né? E o principal é a autonomia da região basca, ali entre Espanha e França. Então, tanto o IRA, na Irlanda do Norte, quanto o ETA, lá na Espanha, já depuseram as armas há um tempinho atrás. Mais ou menos 3, 4 anos atrás, ok? Republicano irlandês. O IRA é o Exército Republicano Irlandês, braço armado dos católicos na Irlanda do Norte, ok? Já depôs as armas em 2006. Hoje, nós temos o Sinn Féin, que é o braço político dos católicos e que está em atuação. E o seu líder é Gerry Adams. Em pleno século XXI, as religiões continuam tendo grande influência no contexto social e cultural de diversos países em amplas regiões do planeta. O poder da fé é de tal magnitude que é capaz de influir em aspectos políticos, sociais e econômicos, de nações cujas autoridades, leis ou fronteiras são fortemente delimitadas por questões religiosas. Além disso, variados conflitos do mundo nos últimos tempos têm sua origem em divergências religiosas. Jerusalém é a cidade sagrada de 3 religiões. Os 3 credos têm em Jerusalém marcos básicos de sua doutrina e de sua história. O texto acima apresenta Jerusalém como uma cidade sagrada de 3 religiões, são elas. Bom, do ponto de vista cronológico, judaísmo, cristianismo e islamismo. Desde 1948, quando a ONU criou Israel, nós temos aí uma cidade universal, de acordo com a ONU, tá bom? 15. Ariel Sharon, ex-premier e militar israelense, morreu em janeiro de 2014, aos 85 anos de idade, em coma há 8 anos devido a um derrame cerebral. Com relação ao seu papel na criação do Estado de Israel e na política do país, julgue os itens. Como ministro da Defesa, foi responsabilizado pelo massacre de palestinos e libaneses nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, no Líbano, verdade. Ariel Sharon, ele foi ministro da Defesa ainda quando o premier era Menachem Begin, e ele promoveu uma incursão no sul do Líbano para tentar prender Yasser Arafat, destruir com a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que estava sediado no Líbano. E quando o exército israelense invadiu o sul do Líbano, passou por esses 2 campos de refugiados, de Sabra e Shatila. Quando passaram por elas, deixaram para trás mais de 2.000 pessoas mortas. Mulheres, crianças, jovens, idosos, adultos. Essa chacina foi dada como de responsabilidade de Ariel Sharon.
A alternativa está correta. Para o mundo, ele foi responsabilizado por esse massacre. Correto. Filiou-se ao partido Likud, ou à consolidação, em hebraico, de direita, o mesmo a qual pertence o atual ministro, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. É verdade. Benjamin Netanyahu. Mantém aí com os Estados Unidos ainda uma relação, né, muito forte, apesar de Barack Obama, né, já ter dito numa conversa reservada com Nicolas Sarkozy, naquelas conversas às portas fechadas, que participavam dessa reunião, ele, Barack Obama, Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, e Benjamin Netanyahu estavam no grupo. Aí, quando terminou a reunião, que saíram às portas fechadas, mas alguém passando ouviu o Nicolas Sarkozy perguntando ao Barack Obama: rapaz, como é que tu suporta esse Benjamin Netanyahu? Barack Obama disse: é o jeito, por enquanto tenho que suportar. Pronto, é mais ou menos assim que a conversa, assim, as conversas reservadas entre chefe de Estado, aliás, conversa sai faísca, amigo, não é brincadeira não. Falar em Nicolas Sarkozy, me lembrei de François Hollande, o atual presidente francês, que venceu Nicolas Sarkozy nas eleições passadas, no primeiro turno, com 51,62% dos votos. O que há de comum entre Nicolas Sarkozy e François Hollande, hein, pessoal? Ambos adoram umas atrizes. Ambos adoram as atrizes. Né? Nicolas Sarkozy é casado com a atriz e modelo Carla Brum. E agora o François Hollande anda traindo a sua esposa com a atriz francesa. Né? Anda traindo de mototáxi. Ele sai de moto todo coberto para ninguém perceber. Né? Muito bem. Falar nisso, tem um babado mais forte aí. Ó. As mais línguas lá nos Estados Unidos estão dizendo que Barack Obama e a Michelle Obama estão se separando. Menino, o babado é forte, nem te conto. Não sei se aquela foto do Facebook do Barack Obama foi o estopim. Mas não, falando sério, dizem lá nos Estados Unidos, isso, sabe, veio com muita força ao longo dessa semana, que os dois já não andam bem, já desde do ano da eleição para a reeleição de Barack Obama. Nos Estados Unidos, amigo, casamento desfeito no período eleitoral é catástrofe. Então, parece que seguraram essa crise ao longo do ano eleitoral. Porque se esse processo de separação tivesse ocorrido e o presidente Barack Obama, no caso, separado, ele dificilmente venceria as eleições nos Estados Unidos, porque a sociedade norte-americana, sabe, principalmente a classe média, ela é muito conservadora. Eu não entendo, sabe, é conservadora sem ser conservadora, é puritana sem ser puritana, é uma classe meio louca, a classe média norte-americana. Não votaria no Obama. Por isso, parece que isso ficou acobertado, sabe? Mas aí, aquela foto, né, que o Barack Obama está tirando assim com a máquina, do lado da primeira-ministra da Finlândia, aquela louraça, um espetáculo, um monumento. Quem a viu ela em pé? Ave Maria, é linda demais. Parece que fez com que a Michelle Obama, e parece não, ela estava com a cara de nada de boas amigas. Foi responsável pela retirada das colônias judias da Cisjordânia em 2005, medida que causou desavenças no interior do Likud. O então premier deixou o partido para formar um outro partido, o Kadima. Pessoal, essa alternativa estava quase totalmente correta. Só tem um errinho aí. Não foi a Cisjordânia, foi Gaza. Devolveu a faixa de Gaza e não a Cisjordânia, tá bom, pessoal? Só isso. Mas esse só isso fragmentou o partido Likud. Ele perdeu força, sabe? Porque o Likud é contra a devolução de terras a palestinos. E ele tomou essa atitude como premier, promovendo descontentamento dentro do partido. Então, como ele ficou fragilizado, foi o que ele fez. Ele saiu do Likud e criou um partido chamado Kadima, que é um partido centrista. Ele estava em campanha para reeleição quando sofreu o AVC. Ok, pessoal? Participou efetivamente de todas as guerras. Olha, ele participou de todas as guerras de Israel.
desde a criação. Ele participou da Guerra de 48, de 49, participou da Guerra de Suez, participou da Guerra dos 6 Dias em 67, participou da Guerra do Yom Kippur em 73 e participou da Guerra de 1982. Ou seja, ele teve uma participação em uma vida militar intensa, ok? Foi ele, liderando a sua tropa, que conseguiu reconquistar Jerusalém Oriental na Guerra dos 6 Dias. Um herói de guerra. Teve um papel central na luta pela segurança de Israel ao longo de toda a sua história. Fato que o levou a ser laureado com o Nobel da Paz. Porque é isso. É lógico, com esse histórico aí, ele não seria laureado com o Nobel da Paz. Agora nós tivemos um premier israelense que recebeu o prêmio Nobel da Paz, juntamente com Yasser Arafat. Foi o primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin foi o premier israelense que recebeu o prêmio Nobel da Paz. Isso ainda nos anos 90. Então, falso. Ele não foi laureado com o Nobel da Paz. 16. A existência de um país supõe um território, mas a existência de uma nação sempre é acompanhada da posse de um território e nem sempre supõe a existência de um Estado. Pode-se falar, portanto, da territorialidade sem Estados, mas é praticamente impossível nos referirmos a um Estado sem território. Nação, Estado e território são categorias excludentes, de acordo com Milton Santos? Não são, não. Um país é formado por uma equação simples. Nação mais território mais Estado. Aí você tem um país. Ok? Não existe nação sem Estado? Existe. Os curdos. Nós temos 26 milhões de curdos que vivem na confluência de 4 países. Turquia, Irã, Iraque e Síria. Até hoje eles estão lutando por um território. Até hoje eles lutam para a criação do seu Estado, o Kurdistão. Então está errado. Os curdos é a maior nação do mundo sem território e luta até hoje pela criação do Estado. São 26 milhões de curdos. Curdos. A categoria território é imprescindível à existência de um Estado? Com certeza. É imprescindível para a existência de um Estado. Letra C. D. As fronteiras delimitam os territórios, mas não os estados. As fronteiras delimitam o território e delimitam o Estado. Você não vê o governo brasileiro administrando o território peruano. A ação do Estado brasileiro fica ali, no seu território. Um Estado é sempre composto de uma única nação? Só nações indígenas no Brasil são 215 nações indígenas, identificada pela FUNAI. Ok? Bom, pessoal, estamos encerrando mais uma aula, certo? Vamos nos preparar para as próximas aulas. O pessoal aí do VIP Online, tá? Use os meus endereços virtuais, dê uma olhada lá em vários textos para ajudar vocês na leitura, tá legal? No blog e no site. Até a próxima. Hours.